todos vocês aqui. Então, a gente vai começar mais um encontro do nosso ciclo de qualificação profissional. E o nosso encontro de hoje, então, é quando a gente começa a falar sobre as estratégias de intervenção, né? Eu tinha falado para vocês no encontro passado que a gente ia começar agora a pensar em como fazer, né, as propostas para a mudança de comportamento alimentar, né? E então eu vou colocar até aqui para eu voltar aqui para essa outra página. Eu vou começar falando do aconselhamento em saúde, retomando algumas coisas que a gente já conversou, tá? A primeira delas, então, é aquela parte que a gente falou sobre o momento do acolhimento, tá? Em que a gente vai fazer a escuta inicial e vai trazer, né, fazer com que o nosso paciente, o usuário, vá verbalizando, né, as suas principais, né, questões, tá? Então é a hora que a gente vai abrindo questões para que ele vá colocando todo a sua situação. E aí a gente costuma chamar de queixas. Vejam que eu estou tentando enrolar aqui para não falar suas queixas, né? Então o áudio está ruim, gente. Que coisa, esse é o meu microfone normal. Deixa eu trocar ele. Nesse outro microfone, vamos ver se fica melhor. Melhorou um pouquinho? Sim? Então, a gente está conversando hoje, tá? Sobre o aconselhamento em saúde. A gente veio ao longo do tempo falando sobre esse cuidado da pessoa com obesidade, a importância de ouvi-lo, né? Todas as estratégias que a gente veio falando até agora, mas agora a gente chegou no momento de como lidar, né? Como fazer uma proposta para a mudança de comportamento alimentar, né? A partir do que a gente ouviu, do nosso acolhimento, da nossa escuta, né, do momento em que a gente está tentando formar esse vínculo com o usuário, né, num ambiente favorável, a gente vai tentar problematizar aquilo que ele está nos trazendo, sempre tentando empoderar a pessoa a partir do momento que a gente reconhece que ele é a pessoa que mais conhece a história dela e sabe das suas potencialidades e das suas limitações, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a entrevista motivacional. É um método, tá? Que tem como principal objetivo trabalhar com pessoas que são resistentes à mudança. E a gente falava lá no começo dos nossos encontros sobre um dos grandes problemas, que é a falta de adesão ao tratamento, que são as dificuldades, né, que a pessoa tem de conseguir dar continuidade e aderir e dar continuidade a esse tratamento. E um dos grandes pontos é o que a gente chama de ambivalência, que é a pessoa quer mudar. Toda pessoa com obesidade, ela quer emagrecer, né? Então, ela quer, mas ela tem um mas. Eu quero, mas é difícil. Eu quero, mas eu não consigo. Mas, né? E isso que a gente chama de ambivalência, né? Então, como contornar isso? Para isso, a entrevista motivacional é um método bastante eficaz, tá?
E a partir dessa entrevista motivacional, que eu vou colocar aqui para vocês como fazer, né, a gente prepara o indivíduo para a ação. Imaginem que a gente está falando em pessoas que querem mudar ou que não sabem se querem mudar, ou que acham que querem, mas não estão prontas para mudar, e a gente já parte para as orientações. E a partir desse momento, elas têm muita dificuldade de agir, né? Então, a gente tem que primeiro preparar essas pessoas para a ação, para que elas sejam protagonistas na hora de decidir o que fazer, como fazer e mudar realmente, né, os seus comportamentos. Então, a gente está falando aqui do capítulo 2 do instrutivo e também já do capítulo 6, porque o 2 introduz o tema e o 6 já traz a prática de como fazer. Então, a partir de agora, até o final dos nossos encontros, a gente vai falar de prática, tá? E eu engatei aqui a primeira, né? E fui falando, e a gente vai falar bastante hoje, mas eu quero que vocês vão interrompendo e eu vou dar alguns espaços também para que a gente vá trocando e vá pensando juntos em se vocês se sentem à vontade e se vocês acham que é possível fazer dessa forma. E se vocês já tentaram fazer, se vocês conhecem a entrevista motivacional, se já fizeram alguma coisa parecida com isso. Tudo bem? Então, a entrevista motivacional é um método proposto por Honig e Miller que não foi na área de nutrição, né? Ele é um método muito antigo e começou lá para mudança em relação a tabagismo, em relação a... Então, retomando o que a gente estava conversando, né? Eu estava explicando que a gente vai falar da entrevista motivacional como uma forma de fazer o aconselhamento em saúde. Aí, a gente pretende, então, considerando que o paciente, o usuário no caso, é uma pessoa que tem uma resistência para mudança, porque ele já tentou várias vezes, ele acha que ele não é capaz, e isso a gente chama de baixa autoeficácia. Ele não acredita que ele é capaz de mudar, que ele é capaz de emagrecer, porque ele já fez tantas tentativas e já deu tantas vezes errado, né? Então, Então, desculpem, acho que eu larguei o celular aqui, deve ter dado alguma interferência. Então, a gente, antes de propor uma intervenção, a gente prepara o indivíduo para a ação. Esse é o papel da entrevista motivacional, que foi proposta por esses dois autores, o Honig e o Miller, justamente nesse formato de entrevista, é chamado de entrevista, porque é feito com perguntas abertas. Ele é um modo de fazer em que você vai evocando, vai perguntando e vai fazendo a pessoa parar para pensar e refletir e verificar a sua motivação interna para a mudança. Por quê? E aqui eu aprendi, quando eu fiz esse curso, isso há um bom tempo atrás, que é, nós não motivamos ninguém. A motivação é intrínseca. Então, a gente, e aí em inglês é to evoke, né? Nós evocamos mesmo, por mais estranha que pareça essa palavra, a motivação é intrínseca. Por que a pessoa quer mudar? Será que ela percebe isso? Porque muitas vezes ela não percebe. Ela percebe a motivação extrínseca, porque o outro quer que ela mude. O médico,
o pai, a mãe, a esposa, enfim, a sociedade, mas ela não consegue ter claro para ela por que para ela aquilo é tão importante. Então a gente vai discutindo isso, vai ouvindo e vai reforçando aquilo que ela começa a trazer de positivo que faria sentido para ela. Então, para que a gente possa trabalhar e faça sentido para a pessoa essa mudança, a gente vai começar com o modelo transteórico de mudança de comportamento. Não sei se vocês já ouviram falar nessa escadinha aqui, ó. Alguém já ouviu falar? O modelo transteórico de mudança de comportamento é esse utilizado para mudanças de comportamento em vários níveis. De atividade física, de parar de fumar, de parar de beber, né, usar bebida alcoólica, enfim, e mudanças de comportamentos em geral, inclusive comportamento alimentar. E aqui é a centralidade das nossas intervenções. Isso, doutora Alain. A gente conhece ele a partir desse uso clássico no tabagismo, né? Mas a gente usa para tudo, pode usar para tudo. Então, pensa, a gente está recebendo um paciente que veio encaminhado por alguém, ou porque ele veio para outra coisa, né? Veio porque está com alguma comorbidade ou está com algum problema que precisa tratar pela gravidade da situação, né? Veio porque está com a pressão alterada, veio porque já está lá com o diabetes totalmente descompensado. E a gente vai falar para ele que ele tem que emagrecer, que ele tem que comer melhor, e que ele tem que fazer atividade física. E ele não entende o porquê, por mais óbvio que pareça. E eu sei que parece óbvio, né? Como assim não sabe que tem que emagrecer com todos esses problemas associados, né? Mas ele pode estar pré-contemplativo, no sentido de que eu sei, mas eu não me importo, né? E eu não quero fazer nada com isso. Eu já tive caso, né, de paciente com pai ou avó, que morreu cego ou com uma perna amputada, com diabetes, e o paciente já em pré-diabetes não estava preocupado com isso e não fazia ideia do que significava aquilo ali na vida dele, mesmo sabendo que o familiar morreu em consequência disso. Eu perguntei, mas a senhora não tem medo de ficar com diabetes? A senhora sabe o que que é ter diabetes? E ela me respondeu, colesterol alto? Então, a pessoa não sabe, a gente acha que ela sabe. Ela não faz ideia, né? Semana passada eu fui substituir a professora Adriane, né, que é minha colega, nos atendimentos ali na estratégia de saúde. E um paciente que eu atendi, ele estava, né, irredutível, ele sei que um dos doutores aqui atenderam, de que ele mudou bastante coisa, ele já emagreceu, né, e já está mudando muita coisa. Mas ele queria saber, né, o que era mesmo? Era do diabetes, a questão. Ai, meu Deus do céu. Que a irmã dele tinha... O que que tinha derretido os ossos dela? Ah, o óleo, né? O óleo de soja derreteu os ossos dela. Que o certo é ele consumir banho, né? E isso tinha a ver, não tinha, né, nada a ver com o diabetes. Mas ele foi misturando todas as coisas, botou tudo num balaio só. E a gente foi explicar, tintim por tintim, o que que é o diabetes, o que que tem a ver a hipertensão com a doença cardiovascular, porque ele teve vários
AVCs, né? Enfim, até ele compreender e perceber o que estava acontecendo e o que poderia acontecer se ele continuasse com a banha, porque ele fazia tudo com a banha, tudo. Só faltava temperar a salada de alface com a banha. Então, como é que ele vai mudar se ele não compreender nada disso? Né? Ele não entende, ele não vai mudar. Então, quando o paciente chega e ele está pré-contemplativo, não adianta a gente sair fazendo orientação. Primeiro passo é orientar o que está acontecendo, o que ele tem, o que vai acontecer se ele continuar assim e o que é necessário fazer. E verificar com ele como ele se sente. E se ele acha que o que vai acontecer se ele continuar assim? Se ele acha que está bom, se ele quer continuar assim, e começa a fazer essas reflexões. Vou voltar um pouquinho aqui. Então, considerar que as pessoas com obesidade em diferentes estágios de mudança têm distintas necessidades de intervenção. A gente vai fazer uma intervenção de acordo com cada estágio. E aí, por isso, essas intervenções serão personalizadas, tá? Que a gente vai colocar aqui mais adiante. Sempre baseadas na motivação, tá? E na autoeficácia, que a gente vai mostrar para vocês que aqui no instrutivo a gente tem uma forma de avaliar a autoeficácia. E respeitando, então, as etapas. Se a pessoa identifica a necessidade de mudar, se ela percebe a mudança como de seu interesse, seu benefício, se ela se compromete com essa mudança, e até chegar na hora de fazer o plano de ação, que vai ser um outro momento que a gente vai fazer isso juntos aqui. Pessoal, então, chama de entrevista porque é baseado em perguntas abertas. E não tem uma receita de bolo, não é um roteiro fechado, mas aqui tem algumas ideias de perguntas que podem ser utilizadas, né, durante a consulta. Então, aquelas óbvias de início de consulta, o que te trouxe aqui, né? Tem algumas que eu concordo, outras que eu não acho tão legais, né? Então, quais são as suas necessidades? Me parece um pouco estranha, né? Me ajude a entender como se sente em relação ao seu corpo, dependendo do contexto, se a pessoa trouxer isso, né? Se a pessoa quiser falar sobre corpo, que não é uma pergunta inicial, assim, se for esse o caso. Aqui está falando muito sobre peso e corpo, e pode ser que isso seja uma questão para talvez fazer com que a pessoa reflita se ela se é isso que a motiva a mudar. Mas vocês entendem que muitas vezes essa é a única motivação, né? É a motivação estética, né? Eu queria emagrecer e talvez tentar colocar uma roupa diferente, melhor, ou me sentir melhor, ou conseguir caminhar, conseguir, né, me mover sem sofrer, sem dor, né? Mas essas perguntas, né, mais relacionadas a como você acha que eu poderia te ajudar, o que você espera, ou quando a pessoa te conta alguma coisa, né? O que você quer dizer com isso? O que você acha que a gente pode fazer de diferente? Tem alguma coisa que você gostaria que fosse diferente? Sempre que a gente puder fazer perguntas abertas, trocando o que, o porquê, pelo como, é melhor.
Pergunta aberta é diferente daquela pergunta de resposta sim ou não, que a gente chama de pergunta fechada, né? Você gostaria de emagrecer? Sim. Você come fruta? Sim. Você se sente mal com o seu corpo? Sim. Você faz atividade física? Não, né? Como é para você fazer uma caminhada? Como seria para você, né? Então a ideia é a gente ir fazendo essas perguntas que trazem para a pessoa a possibilidade de ela nos responder aquilo que ela acha importante e não aquilo que eu acho importante. A pergunta aberta nos deixa a pessoa falar, deixa a pessoa nos contar, né? O que a obesidade está custando para você? Veja que é uma pergunta bem importante, né? Que é tanta coisa pode surgir aqui e quando a pessoa para pensar nisso, ela pode falar de família, de netinho, ela pode falar do joelho, ela pode falar de trabalho, ela pode falar de tanta coisa, né? E é ali que ela começa a perceber coisas que talvez no dia a dia ela vai deixando passar e vai entrando no automático e não muda nada. E que ali talvez essa ambivalência de eu quero, mas não faço nada para mudar, traga uma motivação na hora que ela para e pense, bom, mas isso seria importante para mim. Eu ia gostar muito de fazer diferente para ter isso de volta ou para poder ter isso na minha vida, né? E essas questões do que você já tentou mudar anteriormente, como você gostaria que as coisas fossem, são todas questões para trabalhar essa ambivalência, as vantagens e desvantagens da mudança, que ela vai listar contigo. E uma coisa bem importante, pessoal, que eu não sei se vocês estão pensando aí, mas às vezes acontece, que é, mas que horas eu vou fazer isso, né? Tudo isso vocês querem que eu faça e que horas eu vou orientar essa pessoa, né? Mas isso que eu estou falando aqui, às vezes faz parte do tratamento como se fosse uma orientação. Então, eu posso fazer essa etapa e dar uma meta, que pode ser a pessoa fazer um quadrinho com as coisas que ela gostaria de fazer ou que ela acha que são importantes para ela. E com as coisas que ela acha que vão ser piores se ela tiver que mudar. Coisas boas e coisas ruins, entende? Prós e contras da mudança. E trazer na próxima consulta. Porque às vezes a gente está tão afoito por mudar, por propor mudanças de atividade física, de consumo alimentar, e você tem que caminhar e tem que comer menos isso e comer mais aquilo, que a gente não para fazer essas reflexões com a pessoa. A gente só quer orientar e quer que ela saia fazendo. Mas ela não vai sair fazendo se ela não estiver pronta para fazer. E daí a gente diz, não teve adesão, a pessoa não retornou. Mas a gente podia ter feito diferente nesse passo a passo. Pode ser que ainda assim a gente tenha dificuldade de adesão. Pode. Mas no momento que ela se sente ouvida, acolhida, e que a gente fala para ela que a gente vai entrar nesse processo, e que tudo isso faz parte de um movimento para que ela se reconheça e perceba que ela é capaz de mudar, talvez isso seja um ponto de adesão dela voltar e te trazer. Ela não tem que voltar e te trazer um resultado na balança. Ela tem que voltar e te contar como foi aquela semana, como ela se sentiu, o que ela encontrou de positivo, o que ela acha que ela consegue fazer. Não sei se está fazendo sentido, tá? Depois a gente volta aqui nessas perguntas do plano de ação, quando a gente for falar de plano de ação. Então, tudo isso é para auxiliar a pessoa a identificar o seu caminho para a mudança, fornecer opções possíveis
visando a sua liberdade de escolha. Então, isso é outra coisa que nós profissionais tendemos a fazer a escolha por ela. Nós que queremos escolher e nós que queremos que ela faça o que a gente quer mandar. E, na verdade, ela tem que escolher o que ela acha que é possível fazer dentro das possibilidades dela. Ela vai tirar as suas forças para a mudança, priorizando as suas necessidades. Sempre conversando de forma orientadora, mas colaborativa, centrada nela, na pessoa, na vivência dela, no conhecimento que ela já tem, do que ela já fez, do que ela sabe que ela é capaz de fazer, né? Estimulando a autonomia. Bom, vamos lá. Então, voltando para os estágios de mudança de comportamento. A gente tem aqui, na pré-contemplação, vocês já entenderam que é quando a pessoa chega empurrada por alguém. Ou ela vem porque alguém trouxe, ou alguém mandou, ou alguém encaminhou. Eu, quando estou com estagiários, com alunos da nutrição aqui, nas estratégias de saúde da família, normalmente não tem nutricionista. Agora até tem, aqui em Palmeira, porque a gente está com algumas nutris contratadas que estão fazendo um rodízio. Mas eu acredito que nas cidades de vocês, não tem uma nutricionista em cada estratégia de saúde ou em cada unidade básica, atendendo toda semana. Então, no nosso caso, como a gente está ali, não é esporádico, mas é extra, né? Quando a equipe agenda para a gente, é meio que assim, ó, que bom, tem nutricionista aqui, vai lá. E aí o paciente cai de paraquedas lá para a gente, alguém mandou, você precisa, vai lá. E a pessoa, oi, por que você sabe por que você veio aqui? Porque a fulaninha mandou. Ou a enfermeira, ou o médico. Ou senão ele diz assim, porque eu tô gordo. E aí, mas ele não sabe exatamente o porquê. Ele não parou para refletir, nem para pensar, e o que ele quer com isso. Entende? Então, ou ele não acredita que exista o problema, ou ele acredita que sim, tá, eu estou gordo, eu estou acima do peso, mas não compreende as consequências do seu comportamento. Então, ele não chega com a intenção de fazer uma mudança nos próximos 6 meses. Então, ele chega pré-contemplativo. E quando ele chega assim, eu não seria o ideal eu sair fazendo orientações, do tipo, o senhor precisa aumentar isso, diminuir aquilo, fazer isso, fazer aquilo, aquele outro. O ideal seria eu explicar para ele em que situação ele se encontra, o que tem ali, o que eu consegui diagnosticar por meio da minha anamnese, dos exames bioquímicos, se ele tiver, claro, da avaliação, né, física, e aí conversar com ele para ele compreender a situação em que ele se encontra e por que, então, que ele foi encaminhado e o que é necessário mudar e por que é necessário mudar. Se ele acha que a partir disso é necessário mudar. Ele compreende essa necessidade de mudança. Sim. Então, o que o senhor acha que a gente pode fazer? Né? Às vezes, a gente começa pedindo diário alimentar para a pessoa me contar como ela come, fazendo ainda diagnóstico. Eu não saio orientando de uma hora para outra tudo. Começo reconhecendo como é. Eu faço muito nessa primeira consulta a história do paciente, entender como ele chegou até ali, quando começou o ganho de peso, né? Quais foram os fatores que levaram àquele ganho de peso e o que ele já fez para tentar perder esse peso. O que deu certo, o que funcionou, o que não funcionou. Porque muito do que já funcionou, a gente pode retomar. E sempre começar pelo que deu certo, pelo que já deu certo, já conseguiu fazer.
Isso reforça a autoeficácia, que é o quanto a pessoa reconhece ou acredita que é possível, que ela tem condições de mudar. Mas o mais comum, pessoal, no paciente com obesidade, é ele chegar contemplativo. Ou seja, ele já sabe do problema, ele é consciente, reconhece o quão problemática é a situação, mas tem muita dificuldade de mudar. Ele está ambivalente. Ele chega e diz: eu tenho esse problema, eu quero mudar, mas é difícil. Eu já tentei tudo e eu não consigo. O meu problema é esse, né? Então, ele está aberto para receber informações sobre os seus comportamentos, ele quer encontrar uma solução, mas ele tem muita dificuldade. Aqui é que a gente chama de ambivalência, porque ele está naquele prós e contras da mudança, ele está com muita dificuldade. E a primeira coisa é encontrar esses prós e contras com ele. Bom, primeiro, você quer mudar? Quer. Quais são as motivações que a pessoa tem? O que ela vê de vantagem? Quais são os problemas, então, para mudar? O problema é que eu não tenho tempo, o problema é que eu não consigo fazer a caminhada, o problema... E aí nós vamos depois trabalhar nessa solução de problemas. Se a pessoa já chega no estágio de preparação, ela já chegou mais comprometida com a mudança, tá? E ela já vem um pouquinho mais pronta. Já vem reconhecendo aquela situação e já tentou fazer algumas mudanças, já, sei lá, já se matriculou na academia, ou já viu o horário do grupo lá de atividade física, já está um pouquinho mais preparada, tá? Já diminuiu um pouco a resistência, porque ali na contemplação ela ainda está resistente. Na ação é quando ela começa a colocar em prática. Ela já está agindo, ela já está fazendo. Há menos de 6 meses. Na manutenção, ela já está fazendo há mais de 6 meses. E na manutenção é quando a gente precisa manter aqueles comportamentos, trabalhar possíveis recaídas e se manter confiante de que é possível sustentar aquelas mudanças. Então, no instrutivo, pessoal, lá no final do instrutivo, no anexo B, vocês têm esse fluxograma, que é para identificar em que estágio de mudança a pessoa está. Então, a primeira pergunta é: você pretende reduzir o seu peso nos próximos 6 meses? A pessoa chegou para ti e você vai perguntar para ela: você pretende reduzir o seu peso nos próximos 6 meses? Para saber se ela está pensando em emagrecer. Só está pensando em perder peso. Ela chegou pensando nisso? Nem estava pensando nisso. Então, ela está pré-contemplativa. Se ela responder que sim, ela pretende começar logo com isso, né? Ou seja, nos próximos 30 dias, a pessoa leva até um susto. Meu Deus, não sei. Acho que não. Está pré-contemplativa ainda. Ou sim, quero. Mas já começou a fazer alguma coisa? Não. Bom, mas já está mais motivadinha, está preparada. Ou sim, eu já comecei, olha, eu sabia que eu ia vir aqui na nutricionista, a médica me avisou, o médico me avisou, eu já comecei a fazer umas caminhadas, eu já comecei a fazer alguma coisa. Aí vai, então, há quanto tempo? Ah, foi agora. Ou faz mais de 6 meses que já tentou, que já começou. Aí você vai marcar, então, o estágio de mudança, é assim que vai identificar. E um outro instrumento que foi colocado aqui no instrutivo é para identificar a autoeficácia.
Que é, então, de novo, a capacidade que a pessoa tem, né? O quanto que ela acredita que ela tem de capacidade de mudança, tá? Então, por exemplo, quão confiante você está que vai conseguir perder peso, mesmo que precise de muito tempo para melhorar as suas práticas. Se a pessoa responder nada confiante, pouco confiante ou moderadamente confiante, para algumas dessas perguntas aqui, por exemplo, aqui embaixo está dizendo, ó, pelo menos 2 questões avaliadas com muito confiante ou completamente confiante, ela está com uma autoeficácia elevada. Agora, se ela responder pouco, nada ou moderadamente para 2, aí ela está baixa autoeficácia. Tá? Então, quão confiante você se sente para perder peso, mesmo que precise de muitas tentativas até que consiga, ou mesmo que precise repensar suas estratégias, tá? Para avaliar o quanto que a pessoa tá assim, bom, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou lá. Eu tô confiante que eu vou conseguir, tá? O que o doutor Roberto falou? Lê para mim ali, Elisa. Às vezes é desafiador porque o paciente pode flutuar entre os estágios entre as consultas, né? Eu estava pensando Verdade. nisso. Eu estava pensando nisso também. Com certeza, até porque é intermitente, assim, né? E depende do comportamento. Se for para atividade física é uma coisa, se for para. E aqui a gente está falando do comportamento do peso, né? Aqui a gente está falando do peso. Mas se for para comida é uma coisa, se for para atividade física é outra coisa. Então, é desafiador mesmo. Então, a gente precisa avaliar também sobre o que a gente está falando. Mas aí vocês vão ir avaliando o que está fazendo sentido aqui quando vocês forem pensando nos pacientes de vocês e aonde cada uma dessas coisas vai se encaixar, né? É uma das limitações, às vezes, do próprio instrutivo, da própria prática, né? Do quanto que realmente a gente consegue colocar tudo isso em prática. A gente sabe, e eu não estou colocando aqui como algo utópico. Nós temos que ser realistas mesmo e ver o que é possível. E eu acho que isso, por isso que é importante a longitudinalidade, e é a gente pensar que às vezes a gente é muito imediatista, né? A gente quer simplesmente chega lá o paciente, a gente quer olhar tudo que está errado e a gente quer consertar, né? Conserta tudo numa vez só, porque é fácil, é óbvio. Aquilo ali que está tudo fazendo errado, é só arrumar isso ali e fazer que vai dar certo. Mas na prática também não é fácil para o paciente fazer daquela forma. Então, um cuidado que a gente precisa parar para pensar, que eu acho que esse primeiro momento da nossa conversa aqui precisa ficar, a gente recebe um paciente pré-contemplativo, com baixa autoeficácia, não está pronto para mudança, né? E aí a gente quer sair fazendo todas as orientações de uma hora para outra para ele sair mudando. Aí depois a gente reclama que ele não adere, né? Que ele não volta, né? Então a gente precisa ter um pouquinho desse olhar e sempre, quando a gente fala de empatia, de acolhimento, de vínculo, a gente está falando disso aqui. A gente está falando de ampliar esse olhar nosso de acordo com os estágios de mudança de comportamento, de acordo com a história do paciente, com as perguntas abertas, entender essa história, dar autonomia para o paciente, de escolha, que a gente quer escolher por ele, porque a escolha é óbvia, é só fazer tudo aquilo ali que a gente está falando que vai dar certo. Mas na prática não é bem assim, né? E aí o instrutivo também traz, e aqui já está lá no capítulo 6, tá? Ele traz essas figuras
como exemplos, e a gente também vai enviar para vocês, a gente fez algumas adaptaçõezinhas para enviar para vocês usarem. Aqui chama de 5 R's, tá? Que é um cartãozinho de uma técnica para promover a autoeficácia, tá? E é para fazer com que a pessoa pare e pense. Por que eu quero mudar? E para promover a prontidão também. Quais são os riscos de mudar? Quais são os obstáculos? E como que eu vou superar esses obstáculos? Ao mesmo tempo, quais são os ganhos? Quais são as recompensas? E o que eu tenho que repetir? O que eu tenho que fazer para mudar? Então, aqui a gente vai entregar para vocês um material que vai estar aqui com os quadrinhos em branco. A gente vai enviar aqui logo depois que terminar no grupo, tá? Em que você pode preencher junto com o paciente. Tem algumas coisas que ele precisa pensar com vocês, assim, o que vai acontecer se eu não mudar? Quais são os riscos de eu não mudar? Se eu continuar assim, o que vai acontecer? E para mudar, quais são os obstáculos? Quais são as dificuldades que a pessoa aponta? Bom, essas são as dificuldades. Como que eu vou superar essas dificuldades? E o que vai ser de bom? Quais são as recompensas que eu vou ter se eu mudar? E para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Repetidamente. Junto com o paciente. Junto. Tem que preencher junto. E ele vai levar para casa esse cartãozinho. Dentro desse quais são os obstáculos e como superá-los, vem aqui, ó, a meta. Por exemplo, a meta é comer mais vegetais e comer menos doce. Então, o obstáculo é tenho que comprar mais vegetais, aí é caro. Também tem que preparar. Eu não gosto tanto. Tem vários obstáculos. Como que eu vou superar? Bom, a questão do preço. Tem que ver quais são os vegetais, as saladas, as verduras, os legumes da época. Aonde vende? Tem algum que... Qual o dia da promoção? Tem algum que dá para cultivar, que dá para plantar? Tem alguém próximo que planta e que a gente pode trocar? Eu tenho um pé de alguma fruta em casa que alguém tem, que dá para trocar? Eu não gosto muito, mas como que eu vou preparar para ficar mais gostoso, mais saboroso? Então, por isso, pensar em pessoas e locais que eu posso buscar apoio ajuda para superar os obstáculos, tá? A mesma coisa para comer menos doce. Como que eu vou fazer? Bom, aqui uma coisa apoia a outra, porque para comer menos doce, eu preciso comprar menos doce. E se eu comprar menos doce, sobra dinheiro para comprar mais vegetais. E eu comprando menos doce, eu vou comer menos doce. Mas como que eu vou me sentir comendo menos doce? Então, não tenho, o que eu vou fazer? Que outras atividades eu posso fazer que não comer quando me der vontade de comer? Então, gente, são muitas estratégias. Não é coma menos doce. Se eu disser para a pessoa coma menos doce, eu estou falando o óbvio, que todo mundo fala para ela, desde sempre. Ah, mas o problema é que tu come muito. Tu come muito doce. Sim, mas como que eu vou parar de comer doce? São muitas estratégias. Como que eu vou parar de comer doce? Bom, quais são os doces? De onde vem esse doce? Tem gente que faz doce em casa. Tem gente que compra doce pronto. Esse doce é a quantidade, é o tipo, né? Que é o problema. Se eu não tiver o doce para comer, o que vai acontecer? Que outra coisa eu posso fazer que não comer doce? Quem vai dizer isso? A própria pessoa, não sou eu. Nós vamos combinar. Aí não deu certo. Eu combinei, quando viu, não funcionou. Ela vai voltar para me dizer e a gente vai pensar junto em uma outra estratégia.
É assim que funciona, quando funciona. Senão, a gente só fica na cobrança e no julgamento. O que mais, gente? Elisa. Prof, lembrei de um exemplo assim em relação à vontade, né? Que muitas vezes uma vontade de comer algo de uma forma muito genuína, por exemplo, a pessoa tem vontade de comer açaí a semana inteira e ela acha que isso é errado, que isso é um grande problema, e aí vai adiando essa vontade, vai postergando esse momento, e aí chega o final de semana, o dia em que todo mundo está em casa, sei lá, sábado, domingo, e aí um momento que poderia ser agradável, levar a família para comer o açaí e desfrutar dessa vontade que já veio antes, né? Se programar para esse momento num período que está com fome ali, no lanche da tarde, né, um lanche da tarde diferente, por ser um final de semana, enfim, a pessoa se priva por achar que isso é um problema, e aí acaba buscando outras coisas para saciar essa vontade do doce, e quando vê algo que era uma vontade, que era algo natural, acaba se tornando uma fome emocional, se torna urgente, e aí a pessoa, além de ter comido antes, vai e compra o açaí, às vezes num tamanho maior do que compraria se fosse todo mundo junto em família, né? Então, olhar junto com o paciente esses riscos, né, de não atender essa vontade que é natural, que é do ser humano e que está tudo bem, né? Programar isso para acontecer é muito pior ficar postergando e achar que isso é um grande problema, né? Isso vale para várias situações, né, pessoal? Então, toda vez que a pessoa vai no nutricionista ou começa um tratamento que se fala para ela que ela está em tratamento para emagrecer, intrinsecamente ela vem e pensa, eu preciso fazer dieta. E ela começa a se restringir. Pode restringir o doce, mas pode restringir o arroz e feijão. E isso, por mais, como é que eu vou dizer, parece bom, né? Do tipo, que bom, tá se cuidando, tá comendo menos. Mas isso tá causando nela vários sentimentos que que podem levar a uma compulsão, que podem levar a momentos, né, de exageros, e que não são, como disse a Elisa, é, programados. Então, é melhor a gente organizar, programar uma rotina e um consumo que inclua os alimentos no dia a dia da pessoa, inclusive o doce, o arroz e o feijão, o jantar, que tanto eles querem cortar o jantar, né? Eu não janto, para que as pessoas comecem a perceber que uma dieta, uma alimentação saudável inclui tudo isso. Só que isso precisa ser conversado. E eu acho que as nutris que estão aqui já ouviram muito falar isso. Mas se eu comer tudo isso, eu nunca que eu vou emagrecer, né? Ou, enfim, eu não quero jantar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Precisa ser conversado. E o conversado é o que a pessoa já fez, quantos tipos de restrição, quantas dietas que ela já fez essa restrição, que já deu certo, ela já emagreceu, mas que ela acabou recuperando porque justamente ela não conseguiu manter esse tipo de restrição, né? E quando a gente falava lá que no estágio de pré-contemplação e também na contemplação, principalmente aqui, a gente tem que trabalhar a ambivalência, a gente faz a balança de decisões, né? Quais são as vantagens e as desvantagens da mudança? E aqui, de novo, o instrutivo foca muito no peso, né? Mas o foco não precisa ser só no peso, pode ser na mudança de um comportamento alimentar, uma prática de atividade física, né? Aqui está falando um exemplo com o peso, que uma vantagem seria o bem-estar, né? Usar roupas que não serviam mais, né?
As desvantagens é que é um processo longo, que vai precisar de muitas mudanças. Mas a pessoa que vai listar o que para ela é importante, o que para ela, dentro daquelas vantagens que ela vai listar ali, vai motivá-la a querer mudar. Esse é o ponto. Esse é o motivo pelo qual se faz essa balança de decisões. Para a pessoa, ao escrever, ela enxergar o motivo pelo qual ela quer mudar. Ou ela pode querer mudar. Tá? Então, essas todas são ferramentas que o instrutivo faz para que a gente consiga fazer de uma maneira diferente as nossas orientações a partir do estágio de mudança de comportamento. E ele traz também esse modelinho de diário de conquistas, que é justamente para promover a autoeficácia. Está lá no capítulo 6, que é pequenas conquistas, pessoal. Pequenas conquistas que a pessoa vai tendo, vai conseguindo, ela vai anotando ali a data, o que ela conseguiu fazer e como ela se sentiu. Isso reforça a autoeficácia, reforça a confiança dela na mudança. Quanto ela percebe que ela é, sim, capaz de mudar. Então, são pequenas estratégias, mas que, se for juntando todos esses mecanismos que a gente foi colocando aqui, vai fazer diferença no modo de pensar, de agir, né, da pessoa na hora de tentar fazer diferente do que ela sempre faz. Então, aqui está um resuminho, tá, para encerrar aqui, do que a gente precisa pensar na hora de usar a entrevista motivacional. Identificar os pontos-chave para auxiliar a superar essa ambivalência, ou seja, eu quero mudar, mas não consigo. Sempre reforçando os pontos positivos, os prós, né, as vantagens da mudança, as falas positivas. Isso é uma coisa bem importante, tá, pessoal? Que é toda vez que a gente fala alguma coisa, a gente fala o positivo e a pessoa fala, mas eu não consigo. Mas eu acho que não dá. Toda vez que a gente reforça o negativo, a tendência é a pessoa ficar na defensiva. A gente quer que ela reforce o que ela pode, o que ela consegue. A gente vai lá e vai dizer, você percebe o quanto que você vê que isso você consegue fazer, você vê que esse é um ponto positivo seu, tá? Sempre resumir o que a pessoa fala, ela te contou uma coisa, e você reflete para ela aquilo. Então, você viu, você me contou que assim, acontece isso, isso e isso, né? E que se você fizer assim, a gente vai chegar lá, né? Fazer uma reflexão sobre aquilo que ela te contou. Oferecer opções viáveis. Então, como que tu acha que tu consegue fazer? Aquela questão da verdura e legume ali que eu falei. Dar opções de como aumentar esse consumo, aumenta a liberdade de escolha. Ela vai dizer, tá, eu acho que assim eu posso tentar. Ela, a partir de identificado o motivo pelo qual ela gostaria de mudar, ela vai pensar nas suas necessidades e o que ela vai priorizar, tá? Sempre pensando junto. Na hora do aconselhamento, o que ela acha que é possível fazer? Por onde ela acha que é possível mudar? Então, construção das metas em conjunto, tá? A gente tinha preparado isso até aqui,
tá? Que bom que deu tempo, a gente passou aqui uns 3 minutinhos da nossa programação de hoje. Não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, se ainda tem algum tempo. Agora que eu li aqui o que a Cláudia colocou, escutativa, olhar para o que vem por trás de ganho e aumento de peso, isso é um trabalho de formiguinha, que mesmo com tantos obstáculos, barreiras e crenças, consegue se atingir mais objetivos. Faz sentido, pessoal? Quero saber se isso que a gente conversou hoje, até para a gente preparar as próximas conversas, assim, o que vocês gostariam de ver nos próximos encontros, mais orientações práticas, porque assim, hoje a gente baseou exatamente no que vinha no instrutivo, tá? De metodologia do instrutivo, que é muito do que eu já trabalhei, do que eu já é uma expertise que vem há mais tempo, mas que é o que o instrutivo adotou também, tá? Vamos ver aqui. Doutor Roberto, na experiência de vocês, como é esses objetivos iniciais frente às metas de controle de doenças? Sim. Uma coisa é a gente trabalhar a urgência, né? Então, assim, tá a glicemia descompensada, o nível pressórico, isso precisa ser já algo mais urgente. Então, precisa mais ir direto ao ponto, né? Explicar para a pessoa, olha, o senhor está com, né, o seu diabetes, como eles falam, né? O seu açúcar no seu sangue está muito alto, a gente vai precisar regular, né? E aí a gente vai fazer as orientações mais urgentes. Precisa fazer, de bate pronto. Mas as outras mudanças que precisam ser, que podem ser mais gradativas, que para que elas possam ser mantidas a longo prazo, é que a gente vai fazendo mais devagar. Não sei se eu respondi. Uhum, uhum. Porque assim, a gente recebe lá, né, o paciente totalmente descompensado, né? Mas ele também tem ali um uso de medicamento já, né? E a gente vai ter que organizar. Agora, tu abriu, vamos. Diga. Porque assim eu vejo na prática que, por exemplo, quando os pacientes chegam para mim lá, geralmente a obesidade é só a cerejinha do bolo, né? Que assim é um paciente diabético, dislipidêmico e hipertenso. Geralmente é esse combo com uma obesidade grau 2 ou grau 3, né? E aí tu começa, bom, tô lá com uma glicada de 9,5, 10, 11,5. Preciso trazer isso para baixo. Tô com uma PA que está normalmente 160 por 100, tudo assim. E a gente sabe que o colesterol também super alto, triglicerídeo elevado, tudo é preciso que o paciente desça, né? E daí eu fico pensando, como que eu vou devagar, mas eu promovo saúde para essa pessoa? E tudo isso numa consulta só, tipo, pegado o negócio. O que eu penso, assim, né, doutor Roberto, é que mesmo que a gente saia correndo, vamos dizer assim, né, já sai fazendo todas as orientações, enfim, nem tudo que a gente orienta ele vai fazer de uma hora para outra, né? Então a gente também tem muito esse reflexo de consertar as coisas. A gente quer sair fazendo e que ele orientando e que ele faça, né? Então tá, a gente até pode sair com essa orientação emergencial, mas ao mesmo tempo a gente vai ter que ir trabalhando nesse outro sentido, porque uma glicada nesse valor, ele já está medicado, certo? Ele está tomando remédio, ele está tomando todos os medicamentos e ele não tá voltando, não está organizando. Não vejo como só fazer essa orientação urgente promover mudança. A mudança normalmente vai vir nesse outro sentido. E ela vai ser lenta. E se ela for lenta
e eficaz, é melhor do que ela seja rápida e não eficaz. Esse é o ponto, entende? Porque, assim, aqui a gente está... Esse instrutivo é o manejo da obesidade, mas o manejo da obesidade, ele é justamente para o manejo dessas comorbidades, né? E o que acontece é que, normalmente, a gente quer manejar tudo isso rapidamente e não funciona. Então, o negócio é ser gradativo para que o gradativo funcione a longo prazo e fique. Com certeza. Né? Sim, Porque daí tu vai lá, sai correndo atrás do prejuízo, tenta, e daqui a pouco essa criatura tá lá de volta. É um ciclo. Aí corre atrás, faz, ele, sei lá, até dá uma equilibrada, porque fica apavorado, mas o ano que vem ele tá ali de novo, ou daqui 6 meses, sim. É o que né? mais acontece, né? E daí, daqui a pouco, não adiantou muito essa intervenção, né? E esse é o grande problema do SUS. Né? A gente está ali sempre correndo atrás do prejuízo, da grande, né, demanda que temos, porque a demanda, ela é cíclica, né? Vamos Sim. deixar aqui as meninas falarem, Cláudia. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu anotei um monte de coisas aqui, mas eu quero ser bem objetiva, tá? A minha primeira questão é: como que a gente faz um trabalho lindo desses, maravilhoso, quando nós, profissionais nutricionistas, temos inúmeros programas para atender, metas para atingir, e a gestão fica aqui. Se você não atingir tantos do PBF, não vai vir recurso. Se você não suplementar a vitamina, não vai vir recurso. Se você não fizer atividade de educação alimentar e nutricional, não vai vir recurso. Minha primeira questão. O que aparece para nutricionista às vezes, né? 40%. Aquele que passou por todos os outros profissionais e, por último, eles mandam para nutricionista. A gente que dá um jeito. Outra pergunta. O tempo que eu falei de todas as outras atividades que a gente tem que fazer. O tempo. O que eu estou juntando assim, com o meu trabalho? Os cursos de terapia integrativa, principalmente a constelação, junto com a nutrição. Eu estou trabalhando muito a escuta ativa. Muito, 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 muito. E o paciente que vem nos procurar, ele não tem ou não se permite até o tempo para a gente fazer tudo isso. Desculpa o desabafo, eu não quero dizer que é impossível, não. Eu quero que a gente se una, se encontre mais vezes para que junto a gente consiga resolver isso. O que dá certo também nos atendimentos, através da minha experiência, é a gente se colocar como ser humano. A gente é profissional, a gente está no nosso local de trabalho, mas a gente é ser humano. E uma coisa que eu coloco muito também é exemplos meus de quando eu estive com o início da obesidade, com sobrepeso, o que eu fiz. E os meus exemplos, o que eles conseguem ver? Que atrás da mesa eu sou profissional, mas eu também sou uma pessoa que também passei por esse período. Então, isso ajuda muito. E que bom que tem outros profissionais aqui, além de nutricionista, nessa formação, porque é muito bom quando os outros profissionais também veem qual que é a nossa realidade. E desculpa alguma coisa, mas eu quero essa pergunta. Esse ciclo está dando assim uma motivação maior para a gente se apaixonar cada vez mais pela nossa profissão, e mesmo com tanta correria, acho que a gente tem que dar continuidade, assim, e fazer mais encontros. E dar um beijão
para duas agentes de saúde aqui, minhas colegas, a Clarice e a Isabel, que são profissionais fantásticos que me ajudam em tudo. Então, eu acho que vamos continuar nessa nossa luta de formiguinha, né? Isso aí, Cláudia. Beijo. Desculpa se eu Beijo. falei uma coisa que fugiu do assunto, tá? Não, de maneira alguma. Sempre boa a tua participação. Elisa, tu queria falar? Mas pode seguir, prof, que eu acho que fugiu um pouco. Fugiu um pouco do tema, eu me perdi aqui. Na verdade, eu acho que isso que a Cláudia fala, né, tá dentro do que a gente tá vendo aqui, tá pensando, que é a gente tem várias dificuldades nesse trabalho, né? Esse instrutivo, ele tem um norte, ele tem uma base científica para o tratamento da obesidade, pensando no desafio que é trabalhar com essa, né, de encontrar uma forma de tratar, porque a gente não está conseguindo, né? A gente está tratando, mas a gente não está conseguindo. Então, de buscar essa mudança, né, de longo prazo, e uma mudança para uma perda de peso de 5 a 10% do peso corporal, de controle das comorbidades, controle, né, dessas questões que o Dr. Roberto colocava, que é o que mais aparece mesmo, né, mas em meio ao furacão, né, em meio a tudo isso que a Cláudia colocou, né, que a gente tem N demandas, outros programas para atender, né? E falando especificamente do nutricionista, então, que é o profissional especializado e que não está lá na equipe mínima e que tem outras questões para atender, não vai conseguir, né, dar conta sozinho do problema todo. Então, que bom realmente que a gente tem outros profissionais aqui, né? E que a ideia é essa do instrutivo, que não é um manejo de responsabilidade somente do nutricionista, e é por isso que a gente precisa desses outros profissionais trabalhando em conjunto, cada um fazendo o seu papel, né, para que a gente consiga ir fazendo o nosso trabalho de formiguinha. É isso, né? E imagina que se todos os profissionais conseguissem ter essa visão, trabalhassem com esse instrutivo e começassem a ter essa visão para fazer um trabalho diferente, né? Eu acho que é um bom começo, né? Isso aqui, se for isso, um trabalho multidisciplinar, né? Fazer esse plano terapêutico aqui que o doutor está falando, ó, o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, né? Se o paciente trabalhar também, não tem como não dar certo. Então, só que o próprio paciente, ele não está acostumado com esse tipo de trabalho. Ele não está acostumado a receber esse tipo de intervenção. Ele está acostumado ao trabalho, cada um na sua caixinha, e a receber ordens, né? Cada um vai lá e fala uma coisa para ele. E ele tem que fazer, e se ele não fizer, a culpa é dele. Essa é a questão, né? E ainda é bastante culpabilizado. Diga, Elisa. Agora eu lembrei. Eu acho que uma estratégia que a gente pode usar para ser mais efetivo nesse trabalho longitudinal, porque eu não vejo assim uma eficácia no tratamento do paciente com obesidade sem um acompanhamento longitudinal. Por exemplo, a cada 15 dias, cada 20 dias, né? Adorei ver essa fala na fala de um médico, né? De ter esse olhar do acompanhamento longitudinal, porque a gente lida tanto com urgências, né? Na APS é apagar incêndio todos os dias. Então, você pensar no acompanhamento mais longitudinal já é um grande diferencial ali. Mas para que a gente consiga fazer isso, nós, Nutris, no meio de todas essas demandas, né, de programas que a gente precisa administrar e tal, é a gente ir organizando o nosso tempo de acordo para que a gente consiga
organizar as tarefas. Por exemplo, assim, eu preciso atender toda a demanda de atendimento individual que é me lançado, né? Será que eu não tenho que conversar com a minha equipe que casos que esse encaminhamento de acompanhamento individual é necessário? Quais casos que eu vou estar atendendo em grupo? Como que eu vou conversar com o gestor para cumprir meta e, ao mesmo tempo, eu ofertar um trabalho de qualidade para o meu paciente? Eu acho que é muito um diálogo, assim, multidisciplinar, e você provando a importância disso, né? Por exemplo, assim, quando o médico e o nutricionista, né, os outros profissionais se unem, e aí os exames melhoram, né? O médico solicita o exame da hemoglobina glicada, o nutricionista acompanhou longitudinalmente e veio o resultado no exame, o gestor vê isso, que isso é um avanço, que o paciente está bem, daqui a pouco, sei lá, mudou a medicação, diminuiu o gasto do município, enfim, N fatores que a gente vai estar provando a importância do nosso trabalho e do nosso trabalho multidisciplinar. Eu acho que é muito um passo de formiguinha, mas que a gente precisa sempre dar o primeiro passo, né? A gente não pode desistir desse processo, né? Muito boa fala, Elisa, gostei. Liguei o microfone errado. Muito boa fala, Elisa, gostei. É isso, né, gente? A gente está fazendo aqui um brainstorming agora, né? Pensando em algumas alternativas, né? E, e acho que é para isso que vale muito a pena esse nosso encontro aqui, a gente pensar junto, né? Não sei se mais alguém tem alguma fala, alguma dúvida, algum. Eu gostaria que depois vocês parassem para pensar e colocassem demandas ali no nosso grupo. Questões que vocês gostariam que fossem trabalhadas também nos próximos encontros. A gente ainda vai ter aí mais 4 encontros, se não me engano, se estou pensando certo aqui na minha cabecinha. E aí a gente, agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar o capítulo 6. Tem mais estratégias, mais alguns, como é que a gente chama? Ferramentas que a gente vai trazer aqui, que a gente vai discutir. E eu acho que é bom esse tipo de discussão que a gente fez, tipo, hoje, trazendo exemplos práticos de como orientar, né? Então, se acontecerem demandas, né, de vocês quiserem, coloquem aqui no grupo, no Whats, né, exemplos de quais tipos de orientações vocês precisam, vocês gostariam que a gente trouxesse, tá bom? Exemplos de materiais que vocês gostariam também, a gente está elaborando e vai enviando para vocês ali. Agora, encerrando aqui o grupo, a gente vai mandar uns materiais para vocês. Tá bom? Obrigada pelo comparecimento de vocês, foi um prazer estarmos aqui juntos. Tchau.